Agora eu queria convidar duas pessoas muito especiais. Primeiro, a pessoa que acreditou de primeira hora nesse evento e também nos apoiou na viagem, nos recebendo com muita hospitalidade na sede em Seul. Bruno Melo, da Samsung, por favor. Cauê Melo. Cauê Melo, da Samsung. Obrigado, Cauê. E meu amigo Marcel Nóbrega. Marcel Nobre, estou aqui nervoso, misturando todos os nomes. Bom, eu vou deixar com os dois. Esse formato Fireside Chat, o Marcel vai fazer essa introdução, mas aqui nesse palco acontece dois momentos diferentes. O Fireside Chat e o painel com 4 palestrantes e o mediador. Eu quero agradecer a presença e a... Bom dia, pessoal. Legal, 3 pessoas responderam, muito obrigado. Depois eu trato isso em terapia, só que terapia está caro, então vocês, por favor, me ajudem aqui. Prazer enorme estar hoje aqui com vocês. Gui, parabéns pelo evento. Lígia, Insper, obrigado por nos receber. Sou Marcel Nobre, sou professor, pesquisador e palestrante de inovação, novas tecnologias, inteligência artificial e educação. Sou fundador da Beta Lab, somos uma edtech que cria projetos de aprendizagem corporativa para grandes corporações, de forma 100% customizada, com uso de tecnologia e neurociência. Mentor de startups e fiz parte do staff da Explore nessa missão de inteligência artificial de educação na Ásia. E Cauê nos recebeu lá no headquarter da Samsung maravilhosamente bem, ficamos super impressionados. Muito obrigado, Cauê, por toda a receptividade aqui. Cauê é diretor executivo sênior de B2B da Samsung Brasil, ele é bacharel em administração pelo Mackenzie e com especialização em serviços financeiros pela FGV e MBA pela Fundação Dom Cabral. Tem mais de 25 anos de carreira, mas está conservado, hein, Cauê? Tá bem, cara. Começou com 10. Cuidei bem. Liderando decisões de negócios com passagem pela Microsoft, Dell, HP e Oracle. Cauê, a gente conversou bastante, né, durante esse tempo todo, e você é um cara que acompanha muito como que a inteligência artificial está sendo aplicada na educação em diversos países, não só na Ásia. Qual que é a principal mudança de mentalidade que você vê que está guiando essa transformação do uso da tecnologia na educação? Continuo. Primeiramente, bom dia a todos. Sala cheia. Fico feliz quando a gente tem a oportunidade de compartilhar ideias com sala cheia. Obrigado ao Guilherme, obrigado à Lígia pela oportunidade. Indo direto para a sua pergunta, como o professor Guilherme colocou agora há pouco, a educação não está isolada. Então, de certa forma, tudo que está acontecendo no mundo e a maneira como a qual a inteligência artificial já é cotidiano para os mais simples hábitos do dia a dia das pessoas e nas empresas, naturalmente o aluno, o professor, também de alguma forma está imerso nisso. Então, o principal gatilho, vou usar isso que tem acontecido em diferentes ondas ou maneiras e momentos de maturidade no mundo, na educação em relação à inteligência artificial, é porque a sociedade de alguma forma já está impactada por isso, no seu dia a dia. Então é natural que, indiretamente, e talvez de uma maneira reativa, a educação seja provocada nesse sentido. E aí os principais stakeholders, né, os principais agentes que envolvem a educação, têm que estar, de alguma forma, se preparar para isso. Se preparar não só como na metodologia, se preparar no grau de adoção, na maneira como isso vai ser adotado, e o impacto que isso, obviamente, vai ter no mundo corrente. Então, a conclusão da primeira resposta é a educação ela já está envolta em inteligência artificial, mesmo não estando proativamente sendo trabalhada nisso. Que legal. Cauê, a gente viu muita coisa lá, né? A gente, geralmente, nós, brasileiros, eu acho que todo mundo, a gente busca muito uma solução mágica, né? A gente quer um case, a gente quer um plug and play, eu vou lá para a China, eu vou ver, eu vou para a Ásia, vou pegar lá, vou aplicar aqui, vai dar certo. E eu acho que uma das coisas que mais impressionou nessa missão que a gente fez foi a gente entender que não tem uma solução, é um ecossistema entre tecnologia, dados, hardware, professor, aluno. Física. Exatamente, tudo conectado e funcionando, e não tem uma fórmula mágica. Eu queria, na sua visão, como é que essa abordagem integrada entre universidade, escola, tecnologia, dentro da sala, dados para o professor agir, como isso é poderoso e como isso é fundamental para o aprendizado e para incluir essa nova tecnologia que é a IA dentro da sala de aula? Vou responder da seguinte forma. IA é uma tecnologia, uma plataforma muito ampla. Não existe uma parte só.
Então, quando você for pensar em adoção de inteligência artificial na educação, não é só sobre o software, sobre o hardware, sobre a estrutura física, sobre a sua metodologia. Então, é realmente sobre o poder do ecossistema. Esse ecossistema passa e permeia todos os agentes que aqui envolvem. Obviamente, toda a cátedra, o corpo docente, as estruturas, os alunos e, fundamentalmente, os professores. Todos os exemplos que a gente viu, nós tivemos a oportunidade de visitar instituições lá na Ásia em conjunto, toda vez que a gente tem a oportunidade de levar alguns outros clientes ou parceiros para outros lugares do mundo com diferentes metodologias de ensino. UK, Londres, é uma das principais vertentes hoje de adoção em inteligência artificial em sala de aula. A gente vê que é sobre o ecossistema. Então, obviamente, em etapas. Como você colocou, todo mundo busca, faz uma visita, ou visita uma escola, uma instituição, uma empresa, fala, poxa, isso aqui já de alguma forma maduro, vou fazer um copy-paste aqui, vou trazer para o meu ambiente. Não é assim. Isso tem que ser feito em etapas, com calma, entender como a tecnologia vai se adequar à sua metodologia de ensino. Como a metodologia de ensino vai estar fluida com a tecnologia. E entender esse ecossistema conectado é o que vai fazer a diferença. Não é uma coisa só. Entendo como um tripé de 2 pernas, não existe, ele vai cair. Então, entender tecnologia, metodologia e todo o aspecto de preparação humana é fundamental. Então, por isso que é sobre o ecossistema e é o que a gente pôde observar lá nas visitas que nós fizemos, né? Que legal. A gente, não sei se todo mundo sabe, mas a gente visitou escolas, universidades, empresas, né, a Samsung e tudo mais. E o que a gente viu lá não é a tecnologia ameaçando, né, o professor. Acho que a gente tem uma realidade diferente aqui no Brasil, então é muito importante a gente fazer esse depara e entender o que faz sentido aqui ou não. Mas a gente percebe aqui, na conversa com o grupo lá, que existe ainda um receio do docente na adoção da IA, ou talvez com medo de substituição, ou de achar que aquilo pode... Na tua opinião, e até das iniciativas que a Samsung tem, como é que você acha que a gente pode, ao invés de substituir, amplificar o educador dentro da sala de aula com inteligência artificial e com tecnologia? Sendo tudo que é novo causa, no primeiro momento, espanto, depois o receio, e com o tempo, o entendimento e a profundidade, você tem a oportunidade de entender como aquilo se adapta à nossa realidade. Com qualquer tecnologia que nós já tivemos no passado. E não só tecnologia, falando de informática, antiga informática, mas tecnologias outras. Então, todas as experiências, dá para citar, no caso todas mesmo, que nós vimos de sucesso, elas partem como professor, como chave dessa adoção. O professor é chave, é chave. Mais do que ampliar, usar a palavra, empoderar o professor para isso. Então, dos projetos que nós vimos em grandes cases que funcionam na prática, e aí a gente está falando de ensino fundamental, estamos falando de ensino médio e, obviamente, de ensino superior e até educação continuada. O professor tem que fazer parte do projeto. Mais do que ser treinado na ferramenta, é como a tecnologia se adapta à metodologia de ensino daquela instituição, daquela secretaria de ensino, daquela didática. Então, a tecnologia em prol do professor, e não o contrário. Nós temos, mais para frente a gente pode falar, e depois nós estamos aqui com um stand no fundo, depois vai ser um prazer recebê-los lá, para discutir ideias e mostrar um pouco do que nós estamos fazendo. Literalmente, eu vou usar o gerúndio aqui, estamos literalmente implementando dezenas de milhares de salas de aula hoje no Brasil, com as soluções de tecnologia integrada. E quando eu falo em tecnologia integrada, o professor está no núcleo, por quê? Independente, se eu falar de marcas, então imaginem o seguinte, hoje a Samsung como um grande player global e brasileiro para estar na cadeira da frente para falar de inteligência artificial na educação, hoje a gente trabalha em conjunto com os principais parceiros de Google Education, os principais parceiros de Microsoft Education, de novo é sobre o ecossistema. E cada um desses casos, o professor é chave nessa situação. É como você explica para o professor a maneira que isso pode impactar positivamente no como ele trabalha a aula, como ele domina a sala de aula, como ele pode suportar mais os alunos e como pode ter integração com a gestão, com as secretarias e assim por diante. Então, essas implementações que nós estamos fazendo, especialmente em educação pública no Brasil, no privado, naturalmente, até pelo grau de investimento um pouco mais avançado, a gente vê que se você coloca do começo o professor envolvido no projeto, o projeto tem uma probabilidade de sucesso muito maior. Legal. Até compartilhando com vocês uma experiência, a gente teve a oportunidade de assistir, se eu não me engano, foi em Hong Kong, Lige, uma aula de um professor dando a aula de inteligência artificial para alunos, deve ter na casa de 7 ou 8 anos. E o mais interessante que foi, antes de ensinar, vamos criar uma imagem, vamos usar para expandir a nossa criatividade, a gente estava no fundo da aula e os alunos tendo essa aula, o professor estava explicando, primeiro mostrando imagens muito realistas, e ensinando os alunos a tentar identificar se aquela imagem era real ou era criada por inteligência artificial. E aí mostrou um site que os alunos poderiam entrar e tinham mais de 1 milhão de imagens criadas por IA,
E aí ele começava a conectar aquilo com as matérias. Então, olha só, criança, lembra que a gente falou ontem de simetria? Esse rosto está simétrico, ele não está. Está vendo esse pixel aqui? Antes de qualquer coisa, antes de querer usar para ganhar produtividade, que é o que todo mundo está procurando aqui, eles estão me ensinando. E aí depois ele até fez uma brincadeira, né? Talvez para a criança daquela idade, falando, e se o mercadinho da nossa família fizesse uma imagem perfeita, que vocês viram que dá para fazer, da Taylor Swift, e usasse isso para fazer uma propaganda sem ela saber, é legal fazer isso ou não? E as crianças, não, professor, não é. Então, é tão legal ver que eles estão muito mais preocupados em, ao invés de proibir, que eu acho que é o que a gente está fazendo muito aqui, ao invés de proibir o celular, ao invés de proibir a inteligência artificial, eles estão ensinando as crianças, primeiro sobre riscos, possibilidades, né, e de, olha, fiquem atentos a isso, do que só vamos usar aqui para ganhar produtividade, para aprender melhor e tudo mais. E aí, indo nessa linha, Cauê, o que você considera, assim, qual que seria o principal ou o básico que uma escola, ao adotar a inteligência artificial, tem que tomar cuidado, principalmente na questão de privacidade, de segurança, de dados? Como é que é essa visão tua ou da Samsung sobre quais são esses primeiros passos nessa adoção, principalmente na parte de privacidade e segurança de dados? Para mim, essa pergunta é fundamental. Quase tudo que vocês vão ter oportunidade de observar nos painéis e falar sobre educação com inteligência artificial, essa pergunta permeia para mim o primeiro ponto, que é respondendo Zero Trust. É o conceito do Zero Trust, talvez alguns de vocês já conheçam. É zero confiança. Zero confiança. Não existe dispositivo que já pré-seguro, pré-adaptado, não existe software que... Não existe. É Zero Trust. E aí, dentro do conceito Zero Trust, uma série de tecnologias, equipamentos, softwares são desenvolvidos. Então, por exemplo, Cauê traduz um exemplo na prática. Zero Trust envolve você fez uma adoção, por exemplo, de um parque tecnológico, software, hardware, que seja, e de alguma forma você tem os sistemas legados, né? Sejam esses sistemas legados de tecnologia ou mesmo os dados dos alunos, dos professores, da matéria a ser passada. Não existe uma adoção plug and play, porque a tecnologia cada vez mais vai ser plug and play para facilitar. Mas é importante e fundamental que a instituição parta da premissa e tem esses parceiros que têm existe um código de desenvolvimento em Zero Trust para que você não parta da integração plena do plug and play, confiança zero. Com esse play confiança zero, você tem práticas e metodologias para que você consiga trazer e fazer as adoções de maneira segura, responsável e parcial. Esse exemplo que você usou foi ótimo, que é nessas escolas que tivemos a oportunidade de visitar e outras escolas do mundo que a gente vê adoção, não é sobre, e nós, obviamente, como um grande player de tecnologia, não é sobre aumentar tempo de tela, reduzir tempo de tela, não é sobre isso. Isso depende de cada política educacional de cada país. E vamos absolutamente respeitar. E faz sentido, quando você vai para educação infantil, o tempo de integração que você vai ter das interações com a tecnologia é um, quando você vai para ensino médio é outro, ensino superior é outro. Então não é sobre zerar ou proibir ou basicamente adotar 100% de tecnologia em sala de aula. É como isso faz sentido na metodologia de ensino que está sendo praticada. Então, com a política de Zero Trust, você começa a construir as integrações, adotar a metodologia e aí fazer sentido. Então, hoje, as melhores práticas que nós vemos fora do Brasil, e algumas, para ser justo também, a gente tem boas instituições, e vou até usar o exemplo de ensino público, algumas secretarias de Estado que hoje têm práticas, diria, bastante avançadas na implementação de tecnologia em AI com o conceito do Zero Trust. Então, explorem mais sobre isso, a gente vai estar à disposição também para conversar offline sobre isso. Zero Trust é fundamental porque segurança, não se abre nenhuma exceção em relação a isso quando se fala de inteligência artificial. Porque ainda estamos, pessoal, numa fase de consolidação. Eu vou provocar vocês, não é nem a cada semana, a cada dia, existem fóruns, né? Novas tecnologias dentro do guarda-chuva de AI têm sido lançados. Então, tudo aquilo que você já tinha visto implementado ou tinha adotado como padrão, ele pode ter sido revolucionado. Então, o que nós vimos esse ano especialmente foi exponencial. Nós tivemos a oportunidade de estar um dos maiores eventos de tecnologia de educação, desculpa, o maior evento de educação no mundo, chama BET, BETT, a BET Educação, tem aqui no Brasil, tem em Londres também. Nós vimos em janeiro em Londres esse ano algumas tecnologias e algumas práticas sendo adotadas. Garanto para vocês que em julho a gente trabalhou com projetos que já estavam revendo algumas coisas adotadas, praticadas em janeiro. Então, entender esse processo, entender essa metodologia e trabalhar do Zero Trust e com instituições e parceiros que fazem parte desse ecossistema de segurança é fundamental. A gente visitou lá, né, em Seul uma sala de aula do futuro, né, que a gente chama, que é uma sala de aula. Sim. E aí eu acho que caiu
caiu um pouco na realidade de que o ambiente físico ele também é propício para integração de dados, tecnologia em tempo real, né? Eu acho que a inteligência artificial é a primeira tecnologia que permite a gente fazer duas coisas que eram antagônicas, que era customização e escala. E a gente viu lá uma experiência muito interessante do professor conseguir atuar no nível individual de cada aluno, numa sala de aula com escala, né, com 30 pessoas, né? E alguns remotos. E alguns remotos. Cara, dá para fazer isso no Brasil? Da onde a gente está até essa sala showroom magnífica, tem um passo. O que você acha que dá para a gente já fazer hoje aqui no Brasil, para quem está assistindo a gente aqui? Dá para fazer isso? É só sobre tecnologia? É sobre ecossistema? O que dá para a gente adotar do que a gente viu lá, que seria a sala de aula do futuro, hoje aqui no Brasil? Muita coisa. E aí, muita coisa mesmo. Eu me lembro, já há muitos anos trabalhando em tecnologia, né? Você também. Muitos de vocês aqui vão lembrar que quando começou a conversa sobre vamos digitalizar a sala de aula, especialmente ensino público, digitalização da sala de aula era colocar uma TV no canto da sala, plugada, que às vezes nem tinha sinal. Isso era digitalização em sala de aula em muitos dos projetos inicialmente feitos. Hoje, existe muitas das práticas que estão sendo adotadas e que a gente consegue fazer em projeto, muito daquilo que a gente viu lá fora ou vê lá fora, o Brasil tem bons exemplos. Um exemplo, usando esse exemplo que ele falou da sala conectada, de certa forma, a gente trouxe uma pequena parte desse showroom aqui para vocês poderem fazer degustação. O conceito é, hoje, usando o dado do Brasil, saiu, se não me engano, no mês passado, o EAD já é maior do Brasil do que o ensino presencial. Pela primeira vez, rompeu-se essa barreira. E que, aí, é uma opinião, não é um fato, eu entendo que é irreversível. Então, cada vez mais, o EAD vai fazer parte, majoritariamente, dessa parte de ensino. Então, como é que você mitiga o risco, ou mitiga a maneira que o aluno está remoto, de não ter uma experiência, mesmo que ele venha, naquele momento ele esteja remoto, mas em outro momento ele está em sala de aula, como é que você mitiga o risco que ele não tenha a mesma experiência, ou aprendizado, ou proporção, que o professor está dando em sala de aula? A maneira que você consegue fazer isso é tendo uma tecnologia de integração, de interoperabilidade. Então, se eu estou remoto, como é que eu interajo com o professor e você tem a prática na sala de aula que o professor consiga, na metodologia dele, dar atenção eventual e suporte a quem está remoto, suporte não técnico, suporte da aula, e a pessoa que está em aula, de alguma forma, consiga também, o aluno que está em aula consiga ter a experiência de integração com quem está fora. Então, existem métodos para isso. E, te respondendo a segunda parte da pergunta, hoje tem no Brasil vários casos que a gente dá para implementar, e temos uns exemplos que a gente trouxe aqui para mostrar de secretarias de ensino. Normalmente, ensino privado, pessoal, até pela maneira como tem o funding, né, como tem o recurso, está uns passos à frente em termos de adoção em tecnologia. Mas hoje existem práticas muito boas e, de verdade, dezenas de milhares de salas de aula que você vê, desde do equipamento do aluno e do professor integrado com as telas em sala de aula, integrado com os sistemas de gestão da secretaria, da diretoria acadêmica. Então, muita coisa do que nós vimos, e vocês podem ver depois pelo site da Explore, que nós vimos na Ásia, que existe na Europa, nós já temos ou podemos implementar no Brasil. Mais do que implementar, como nós comentamos há pouco, 0-1, é entender as fases. Né? Como que eu vou implementar na minha instituição? De que forma? Isso integrado com o quê? Quais são os parceiros que vão me acompanhar nessa jornada? Então, essas decisões são fundamentais. Então, nós estamos vivendo em AI, pessoal, a corrida do ouro. Vocês lembram do conceito da corrida do ouro, né? Então, o que importa é você chegar lá, não importa se você tem recurso, pega uma picareta, uma pá e você tem que chegar. Então, tem muita gente que está tentando fazer isso. E, de certa forma, alguns conseguirão. Então, nós, como compradores de ouro, digamos assim, a gente tem que saber de quem que a gente está recebendo esse ouro. Então, ter o parceiro certo, que tenha exemplos, que tenha metodologia, que trabalhe com esse conceito de Zero Trust em segurança, é fundamental para que essa jornada aconteça e a gente veja esses bons exemplos que temos no Brasil. Legal. A gente viu também muita coisa que tem alguns pilares, né? Tem o primeiro pilar que é o educador, então como é que a gente prepara essa pessoa para... Primeiro, ele precisa entender o que é a tecnologia, né? A gente está querendo que eles adotem, sendo que está com medo de usar. Então, o que a gente percebeu também nessa imersão foi de que há uma preocupação, um teacher experience, né? A gente fala muito de customer experience, mas tem uma preocupação com teacher experience. Deixa eu explicar para esse cara o que é a tecnologia, como é que usa. Depois, como é que eu preparo esse professor para ele ensinar a tecnologia para as crianças. Isso. E aí sim a gente viu um conteúdo programático robusto para ensino das crianças ao longo do tempo. E apesar de ter a legislação lá na China, de que obrigatório, é muito pouco, é 5 horas por ano, para vocês terem uma ideia. A legislação, as escolas fazem muito mais do que isso. A gente tem exemplo aqui no Brasil, a gente também olha muito para fora, Cauê. Você, como diretor sênior de B2B aqui no Brasil, tem algum exemplo aqui, mesmo independente se está nomes ou não, de coisa que já estão acontecendo aqui, que a gente pode olhar e se orgulhar também, e não ficar com aquela síndrome de vira-lata de que não, lá na China, mas aqui no Brasil.
Tem coisa que eu lembro que o David, eu acho que está aí também da São Paulo, a gente conversou bastante, eles têm uma iniciativa super legal aqui no Brasil, mas queria também, se tem uma iniciativa pública ou privada que vocês olham com admiração e com orgulho. Temos sim. Normalmente, em educação privada e pública, antes de você divulgar qualquer case, você obviamente faz a consulta e a aprovação devida. Então nós temos alguns cases, que dá para colocar para vocês já, falando de educação pública. Muitos de vocês já veem, e a pandemia exponencializou isso muito. Primeiro, na adoção de tecnologias. Então, pense na pandemia, muita gente tinha que manter o processo de aula e você teve uma adoção enorme de, vou falar inicialmente de equipamentos, Chromebooks, notebooks, tablets. Nós vimos uma expansão muito grande disso. De certa forma, até descoordenada, ninguém estava preparado para o que aconteceu, mas, de certa forma, acelerou muito essa adoção. Então, primeiro é você ter um parque instalado no Brasil de tanto educação privada quanto pública, de muitos equipamentos. Segundo é como você, no regresso à sala de aula, como é que você preparava esse sistema legado com a metodologia de sala de aula. Então, começou-se a preparação para telas interativas. E aí depois tinha todo o processo de gestão e segurança em cima disso. Então, dado esse contexto, a gente tem bons casos no Brasil. Cito a Secretaria de Educação de Minas Gerais, Secretaria de Educação do Paraná, que eu considero uma das mais avançadas do país e de cuidado em relação a isso. A Secretaria de Educação de São Paulo, em muitos aspectos também, mas são talvez os três principais que, nesse momento, eu vejo com um grau de preocupação e adoção em massa, com absoluta segurança e entendendo cada etapa que ser preservada no nível que você colocou. Quando a gente vai para o ensino privado, aí a gente tem, eu diria, nichos. Né? Quando você trabalha especialmente ensino privado, para ensino fundamental e ensino médio, eu acredito que estão mais avançados do que o ensino superior. No ensino superior, a gente ainda vê um grau de adoção menor nessa integração de inteligência artificial em sala de aula. E o bom é você citou a São Paulo, mas tem vários exemplos bacanas que a gente pode... Não quero cometer uma me fugiu a palavra. Indelicadeza. Indelicadeza, obrigado, de como falar de alguém que eu vou esquecer de outro. Mas, basicamente, a gente pode compartilhar com vocês offline alguns cases. E, mais que os cases, é eventualmente levar. E esse compartilhamento de experiência de dados. Vamos lá visitar, vamos mostrar como é que funciona. Então, tem bons cases no Brasil. Faço jus à maneira com a qual a educação pública estadual, especialmente, está olhando para a inteligência artificial. E, no privado, vários exemplos. O mais importante para nós, como parceiros de tecnologia, como é que a gente suporta vocês do conceito todo, da consultividade, do início do projeto, a todos os players que envolvem do Google Education, Microsoft Education, Samsung Education, como é que a gente se estrutura juntos para suportar vocês na cadeia de implementação como um todo. Cauê, para a gente finalizar esse painel, esse Fireside Chat, se você puder dar uma única, eu sei que é difícil, né? Mas a bala de prata para quem está querendo sempre adotar. assim, né? Quem foi melhor? Fulano ou Ciclano? Case, uma dica o só. plug and play. Mas difícil, se você pudesse dar uma dica assim, de algum orientador, de algum educador ou de algum gestor de escolas aqui no Brasil para que querem adotar IA e ainda estão um pouco perdidos, qual seria, não precisa ser uma, que seria sacanagem com você. Um conceito, não uma palavra. Pode ser um conselho de por onde começa? Legal, já percebi que eu estou atrasado ou que eu estou patinando. Qual seria esse conselho? Buscar as parcerias certas. Isso, para mim, sem dúvida. E dependendo do tipo de tecnologia, eu recomendaria outro ponto. Buscar as parcerias certas, pessoal. Porque, como eu falei, nós estamos vivendo a corrida do ouro do AI. Então, tem muita gente vendendo de tudo que vocês podem imaginar, em práticas não testadas, não seguras, não estruturadas, não validadas. Porque, para mim, o mais importante é a validação da metodologia de ensino. O que importa é a metodologia de ensino. A tecnologia é um meio, não é um fim. E quando a gente coloca o professor, coloca o conceito da metodologia de ensino no centro, a gente consegue ser mais produtivo. Então, ter as parcerias certas que te ajudem do começo do estudo do projeto, se faz sentido, em que fase, em que etapa e de que maneira, é fundamental para acompanhar nessa jornada. Porque é uma jornada. Não vai ser uma implementação só. Que você adote as melhores tecnologias, ou eventualmente as melhores práticas. Ela não vai ser de uma maneira só e não vai ser única. Como nós vimos o professor Guilherme comentar aqui, é sempre sobre a maneira com a qual a metodologia de ensino vai mudando ao longo do período. Então, ter os parceiros certos, buscar os parceiros certos, eu considero fundamental. Mais do que contar histórias bonitas, a gente tem já histórias de projetos que não deram certo. E a gente tem esse aprendizado de por que não deu certo, que parte falhou, quem não conseguiu ter o apoio devido, que recurso não foi bem aplicado, que metodologia não foi bem feita. Então, buscar as parcerias certas eu considero chave nesse momento de adoção da AI. Talvez daqui a alguns anos, quando a gente estiver no Summit número 4 aqui conversar, a gente vai falar sobre outras recomendações no outro grau de maturidade. Nesse momento, buscar os parceiros certos é mais importante do que buscar o primeiro parceiro.
Perfeito. Senhoras e senhores, então ficou claro que não tem bala de prata, que a gente precisa buscar integração de ecossistemas, que isso é uma parceria entre professor, educador e aluno, que cada um está num determinado momento, que vocês precisam buscar os parceiros certos para implementar isso, que já passaram, já testaram e já validaram. Isso você pode buscar em empresas que já estão mais renomadas, que a IA não veio para substituir o professor, ele veio para amplificar, trazendo escala e customização, que é o sonho de qualquer educador ou de qualquer escola, e que isso vai através da tecnologia, mas que passa também por um letramento tanto de educadores quanto de alunos. Senhoras e senhores, Cauê Melo, salva de palmas, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Obrigado, Cauê. pessoal. Obrigado. Obrigado mais uma vez.